Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje, a gente vai mergulhar num tema que sempre fascina: a sabedoria do rei Salomão. A ideia é ver como esses ensinamentos antigos podem, tipo, guiar a gente para uma vida mais plena hoje. Vamos usar como base um texto chamado Caminho para a Plenitude, Sabedoria e Sucesso. A nossa missão aqui é extrair as ideias-chave, sabe? Para aplicar na prática. Pois é, essa busca por sabedoria atemporal, né? As pessoas sempre procuraram um norte para lidar com a vida, tomar decisões melhores, e figuras como Salomão, bom, especialmente nos textos bíblicos atribuídos a ele, oferecem reflexões que, nossa, ainda falam muito com a gente hoje. Com certeza. E o texto já começa forte, né? Dizendo que o conhecimento é a base do sucesso e que buscar sabedoria devia ser nossa prioridade. Tá, vamos tentar entender isso melhor? Que tipo de sabedoria é essa que o texto está falando? Não deve ser só saber coisas, imagino. Exato. Não é só acumular informação. O texto descreve, assim, uma sabedoria com várias dimensões. Tem a parte prática, né? Para resolver os pepinos do dia a dia. Mas vai além, fala de desenvolvimento pessoal, como o conhecimento nos transforma. E menciona também como melhora a nossa tomada de decisões, sabe? Fica mais certeira. E um ponto crucial, segundo o texto, é como isso fortalece a fé, que se aprofunda com o entendimento da palavra. É uma visão bem integrada, o saber e o ser andando juntos. Uhum. Essa conexão do prático com o espiritual é muito interessante. E logo depois o texto fala da importância do autoconhecimento. Parece o próximo passo lógico, né? Olhar para dentro. Precisamente. É colocado como um pilar mesmo, fundamental. E o processo que ele sugere é quase um método, olha só. Primeiro, uma autoanálise cuidadosa. Pensamentos, emoções, como a gente age. Depois, o reconhecimento honesto, sabe? Sem fugir. Ver os pontos fortes e também as fraquezas. E aí sim, o desenvolvimento focado. Investir no que é bom e trabalhar para superar o que limita. É um convite para olhar para si mesmo de verdade. E aí chegamos num ponto que o texto chama de central, talvez o mais, inesperado para alguns. O temor a Deus como começo da sabedoria. Como é que o texto explica isso? Essa expressão pode soar meio antiga, né? Sim, pode soar. Mas o texto tenta trazer para perto, focando em três coisas que se conectam. Primeiro, a obediência aos mandamentos, vista como uma resposta de respeito e de reverência. Segundo, a humildade, essencial para reconhecer que não sabemos tudo, que há uma soberania maior e se abrir para essa orientação. E terceiro, a confiança que nasce dessa relação. Isso, segundo o texto, gera segurança e paz interior. Então, é menos um medo paralisante, entende? É mais uma reverência, um alinhamento. O texto até menciona Eclesiastes 12:13, tipo, o resumo do dever humano, temer a Deus e guardar seus mandamentos. Essa seria a base de tudo. Entendi. Não é medo, é respeito que guia. Certo. E com essa base, como a pessoa avança? O texto menciona a disciplina? E isso, a disciplina entra como uma ferramenta-chave para transformar essa sabedoria em, em ação, em resultado. É a ponte. E isso se traduz em coisas práticas, organização do tempo, das tarefas, foco nas metas, sabe? Aprender a lidar com as distrações, que são tantas hoje em dia. E claro, persistência, aquela força para continuar mesmo quando as coisas ficam difíceis. Sem disciplina, as boas intenções acabam ficando pelo caminho, né? Total sentido. E olha só, entre esses pontos todos, o texto também dá um destaque para gratidão. Liga ela direto com a felicidade. Sim, apresenta a gratidão quase como um ativador da felicidade. O processo é simples, mas parece poderoso. Primeiro, reconhecer mesmo as coisas boas, as bênçãos pequenas ou grandes. Depois, agradecer de verdade, com palavras, com atitudes. E a consequência disso seria cultivar mais alegria e mais paz interior. A gratidão parece que ajusta a nossa lente, sabe? Reforça aquela humildade e confiança que a gente falou. Falamos de conhecimento prático, autoconhecimento, reverência, disciplina, gratidão. Bastante coisa. Mas o texto ainda aponta para algo mais elevado, a sabedoria divina. Como buscar essa sabedoria, segundo o texto? Bom, a indicação é ir direto na fonte que eles atribuem a essa sabedoria. Estudar a Bíblia com dedicação e praticar a oração.
O material cita Provérbios, né? Dizendo que é Deus quem dá a sabedoria. E também Salmos, que fala da palavra como luz para o caminho. Isso sugere que, para essa fonte, a plenitude total não vem só do nosso esforço, sabe? Precisa dessa conexão, dessa busca por orientação superior. É quase um convite, né? Para a gente mesmo ir lá e ler esses livros, como Provérbios, Eclesiastes. Então, resumindo, o que tudo isso quer dizer? Parece que esses ensinamentos formam um caminho bem coerente. Une o desenvolvimento pessoal, o prático, com uma base espiritual forte. Não são só ideias soltas, é um sistema, né? Fica a reflexão para quem nos ouve. Como será que esses princípios poderiam fazer sentido ou ser aplicados na sua vida? Talvez reler Provérbios, Eclesiastes com esse olhar mais prático seja um bom ponto de partida, como você sugeriu. Exato. E para fechar, um pensamento que o próprio material inspira com a ideia de legado da sabedoria. A verdadeira sabedoria parece não é só para a gente guardar. Ela floresce quando é vivida, quando é compartilhada. O texto sugere que ela se traduz em ter uma influência positiva, em passar conhecimento adiante, em praticar o amor, a bondade. Então a pergunta que fica no ar é: que tipo de legado, que tipo de impacto positivo essa busca pela sabedoria, talvez explorando diretamente os escritos de Salomão, poderia inspirar cada um a construir? Fica aí o convite para essa exploração continuar.